Bom dia, Pai do Senhor. Domingo extraordinário para todos os nossos familiares, consanguíneos e eclesiásticos, né? Familiares maranatas. E veja bem, ontem eu postei para vocês, com muita tristeza, o que os pastores dos Gideões Missionários, que já foi ícone no Brasil, né, fizeram com o profeta Miguel, o profeta Mirim, de 14 anos. Todo mundo sabe que, embora ele tenha sido influenciado pelo pastor Marcinho, né, e cometeu erros que não deveria acontecer, mas é uma criança. É uma criança. E quando ele fala com orgulho, eu sou um profeta, eu sou um profeta, eu sou um profeta, acredito até ser. Porque Deus escolhe o profeta na terra, mas muitas das vezes o profeta precisa de um extremo conhecimento da palavra. E também precisa de uma intimidade real com Deus. Faltou isso a ele. Mas isso não impede de que ele agora venha obter. Não há razão para ninguém agredi-lo, humilhá-lo e fazer esse escárnio todo, esse escândalo todo que o pessoal do Gideões Missionário fizeram com ele. É notório que a maioria dos pastores, 90% dos pastores, estão cometendo erros gravíssimos com esse jovem, tendo em vista que sites de pesquisa dão conta que 90% dos pastores ativos são divorciados. 90% dos pastores foram demitidos de suas empresas, foram demitidos de suas igrejas, foram pressionados a renunciar suas carreiras. 90% dos pastores não sabem o que fazer quando tem problemas na família, quando tem conflitos pessoais, quando tem problemas sociais. 90% dos pastores, eles se sentem queimados nos primeiros 5 anos do seu ministério. 90% das esposas dos pastores veem o horário de trabalho do seu marido, do seu pastor, entendendo? Como fonte de conflito. 90% dos pastores dizem que estão no ministério e esse ministério é um risco absoluto para a sua família. 90% dos pastores sofrem de burnout, que é ter horários frenéticos com a causa eclesiástica, mas sem o devido conhecimento, sem a devida intimidade e com expectativas poucos realistas. 90% das esposas dos pastores dizem que o maior perigo para eles e sua família é o desgaste físico, emocional, mental, espiritual, porque vivem num corre-corre danado, num frenesi danado, mas sem a intimidade com Deus. Só com agenda. Eu me lembro que a pastora Lana Holden, ela disse que sofria um frenesi, um desgaste físico, emocional, mental, espiritual danado. Agenda. Ela nem orava e nem meditava na palavra. Ela ia no automático, pregando daquilo que mais ou menos as pessoas sabiam. E agia
como papagaio de pirata. As pesquisas dão conta que 90% dos pastores dizem que experimentaram depressão ao ponto de precisar tirar uma licença do ministério. 90% dos pastores são incapazes de atender às necessidades do trabalho. 90% dos pastores dizem que eles e seus cônjuges acreditam que estar no ministério pastoral é perigoso para o bem-estar e saúde de sua família. 90% das esposas dos pastores dizem que não têm amigos íntimos, amizades íntimas, para desabafar, trocar ideias, trocar mensagens bíblicas. 90% dos pastores tinham desejo de deixar o pastorado para exercer outra vocação, mas não o fazem porque estão presos a dízimos e ofertas que lhe dão regalias. 90% dos pastores não têm amigos próximos, amizades íntimas. 90% dos pastores relatam estresse severo, causando angústia, preocupação, perplexidade, raiva, ira, cólera, depressão, medo, alienação. 90% dos pastores afirmam ter tempo insuficiente com seu cônjuge, com a sua esposa, com seus filhos. 90% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. 90% dos pastores se sente desqualificado ou mal preparado para o ministério, sem o devido conhecimento bíblico, sem o devido conhecimento do original grego e hebraico, sem devido conhecimento da historicidade bíblica, da arqueologia bíblica, da ciência bíblica, da intimidade bíblica. 90% dos pastores trabalham mais de 50 horas por semana, mas sem a regra do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem a regra bíblica, sem a direção bíblica. 90% dos pastores sentem-se sob pressão para ter uma família perfeita e não conseguem. Estão sempre na imperfeição. A pesquisa dá conta que 500 pastores deixam seu ministério todos os meses devido ao esgotamento físico, conflito pessoal e falha moral. São situações catastróficas. Então por que esses pastores agora querem cair de pau num garoto de 14 anos, um profeta mirim? Por quê? Antes dele querer tirar o cisco do olho desse profeta mirim, eles tinham que tirar a trave dos seus olhos. Entendeu? Você sabia que a pesquisa dá conta que jovens estão abandonando as igrejas por falta de identificação? Sensação que Deus não está na igreja. E de fato não está, porque 90% dos pastores são cegos guiando pessoas cegas para o abismo. E aí o inimigo vê um monte de pastor se suicidando. Criaram até o Setembro Amarelo, um mês da consciência contra o suicídio. E os pastores estão no meio disso. Aí esses pastores que criticam o profeta mirim criam novas modas na igreja, ambientes escuros e negros. E aí pintam seus palcos. O púlpito ficou para trás. Tudo está preto. De forma cega, argumenta que isso melhora as gravações de vídeos e transmissões de cultos pela internet. Hey. Agora, presta atenção.
Esses caras não podem criticar o profeta Mirim. Não pode. Porque a situação desses pastores, na sua grande maioria, é caótica. E Deus precisa de profetas para denunciar isso. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, bem sincero mesmo. Isso aqui é algo que eu não posso deixar de falar. Deus me deixou bem claro e eu vou falar. Sabe? A função do profeta, e a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1 que agora, até nós gentios fomos chamados para ser profeta. Porta-voz de Deus para com os homens. E sacerdote, porta-voz dos homens para com Deus. Porta-voz do profeta Mirim Gabriel para com Deus. Miguel, né? Para com Deus. Ei, a função do profeta é trazer visão. Fazer com que o povo de Deus enxergue com a ótica de Deus. A função do profeta é encher o povo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17. Lá está escrito que a função do profeta é fazer com que o povo torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. O povo precisa tornar a ver e ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17. A igreja sem visão fica pobre do Espírito Santo, pois a carnalidade, o pecado, a iniquidade impedem a ação do Espírito Santo. Gente, o profeta Oséias afirmou que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, lhe faltou a visão, lhe faltou o Espírito Santo. Está lá, Oséias 4, versículo 6. O próprio profeta deve ser alguém de visão. E nada pode impedir que ele veja. Nós temos a ótica de Deus, o óculos de Deus, a visão de Deus. Isaías já era profeta quando algo mudou a sua vida. Até então, ele nunca teve uma visão clara do Senhor. Mas quando o impedimento acabou, ele viu o Senhor. No ano lá que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu o séquito enchendo o templo. Está lá, Isaías 6, versículo 1. Então é necessário que os pastores, os cristãos, os profetas atuais, porque todos nós somos profetas, Apocalipse 1, todos nós somos profetas, porta-voz de Deus para com os homens. É necessário que a gente tire os impedimentos, as escamas. Quando essas escamas são removidas, então a visão acontece, o milagre acontece. Vemos o Senhor. Entendeu? No hebraico, a palavra profeta é nabli, porta-voz, orador. A gente é porta-voz de Deus orando. A gente ora a Deus e Deus responde. Porque somos um porta-voz de Deus orador. No grego, a palavra é profetes mesmo, que é intérprete de oráculos, intérprete de coisas ocultas de Deus, mistérios ocultos de Deus. A gente interpreta os mistérios de Deus, somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós que somos movidos pelo Espírito de Deus, somos instrumento de Deus, porta-voz de Deus, intérprete dos mistérios de Deus. E de forma solene declaramos aos homens o que recebemos por inspiração. Principalmente aquilo que concerne a eventos futuros, como o tempo da redenção, o tempo do arrebatamento. E, em particular, tudo o que se relaciona
com a causa e reino de Deus. E também a salvação humana, a redenção humana. Somos e precisamos ser cheios do Espírito de Deus, obtendo autoridade e comando, e as usando em palavras de relevância, defendendo a causa de Deus e estimulando a salvação dos homens, a redenção dos homens, a regeneração dos homens. Temos que regenerar Miguel, o profeta Mirim. Essa é a nossa missão de profeta, que os pastores não estão fazendo. O profeta, ele, quando apareceu nos tempos apostólicos, entre os cristãos, eles, cheios do Espírito Santo, discerniram e fizeram o melhor pela causa cristã, procurando restaurar vidas, e previram determinados eventos futuros. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 27. Aos quais, nas assembleias religiosas dos cristãos daquele tempo, foram movidos pelo Espírito Santo para falar, tendo capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar e motivar seus ouvintes. Então, nós temos que instruir o profeta Mirim, confortar ele, encorajar ele, repreender para que não faça mais o que fez, sentenciando ele da seguinte forma: ó, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, já pagou pelo pecado. Agora, confessa e deixa, senão você vai estar condenado. Essa é a sentença. E motivar a ele a continuar, mas agora pela trilha da verdade e não pelo caminho largo da mentira. Nós somos profeta. O profeta é alguém que fala no lugar de Deus, enviado por Deus, fala debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. É alguém que não fala por si mesmo, nunca traz sua própria visão, suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, suas próprias interpretações, suas próprias opiniões, não. Mas fala sempre o que está no coração de Deus, o que parte do trono de Deus. O profeta não é um super-homem, não é alguém que vive num plano superior. É alguém comum, como nós, maranatas, somos. A exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas vivia orando, buscando a presença de Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mesmo tendo as mesmas paixões que nós. Queria passar 24 horas com Deus. Instruído por Deus e nomeado por Deus. Instituído por Deus. Profeta. Nós somos instituídos por Deus, nomeado por Deus, instruído por Deus. Nós somos profeta. Aliás, isso está até no livro de Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 5, verso 17. Agora, parece loucura. A maioria das pessoas olha para nós e nos enxerga como louco. E nossas mensagens parecem loucura, mas só é loucura para quem perece. Por vezes o profeta, ele, na mente das pessoas, não vive uma vida lógica. E muitas vezes tem que fazer coisas que fogem ao normal. Aquilo que é considerado anormal. A maioria das pessoas encontra anormalidade na vida de um profeta. Vê loucura na vida de um profeta. Sua mensagem parece loucura, mas é eles que vão perecer. Porque é assim que está estabelecido. Muitas vezes, o profeta age de forma diferente, fala de forma diferente. E quando ele, de forma direta, fala a pessoas que se julgam normais,
ele é mal compreendido, mal interpretado, não é bem quisto. Todo mundo se afasta, quase ninguém quer ouvi-lo, quase ninguém quer ajudá-lo, quase ninguém quer alimentá-lo, quase ninguém quer nutri-lo, quase ninguém quer estar perto dele. Isso faz da função de profeta algo muito dolorido, cheio de embates, cheio de lutas travadas. Ei, porém, continua tendo visões daquilo que está acontecendo com esses religiosos. Ei, e ele vê coisas diferentes, em detrimento daquilo que os outros veem e celebram. Os outros veem prosperidade e motivacional, eles veem, os profetas veem redenção, salvação, conhecimento pleno da palavra e preenchimento pleno do Espírito Santo. E a parte mais cruel é que, por vezes, nós, profetas, vemos e não podemos falar. Porque as igrejas nos calam, não nos cede o púlpito, o microfone, não nos convida para falar lá. E por vezes, na maioria das vezes mesmo, nós, profetas, estamos em risco por sermos mal compreendidos. O que tem aí de matador de profeta é o que estão fazendo com o profeta Mirim, Miguel, matando o profeta. Adoram apontar o erro. Adoram apedrejar. Ei, ele é falso profeta. Matador de profeta. O verdadeiro profeta, ele tem que falar o que o povo não gosta de ouvir. O povo fala assim, segundo a Bíblia, profetiza para nós ilusões, profetiza para nós mentiras, profetiza para nós prosperidade financeira. Só que Deus vai usar o verdadeiro profeta para falar o que os outros não querem ouvir. E vai falar o que os outros precisam ouvir. Ei, o profeta vê o que ninguém vê e fala o que ninguém ouve. Fala o que não querem ouvir. Ei, nós, após executarmos o nosso ministério de profeta, trazendo a verdade à tona, mostrando o real estado da vida desses religiosos, inclusive da nação na qual se encontramos e do mundo na qual estamos, nós, por enxergarmos o que a maioria das pessoas não enxergam. Porque a gente vê e enxerga, eles vê e não enxerga. A gente ouve e escuta, eles ouvem e não escuta. A gente lê e entende, eles lêem e não entendem. A gente está diante da verdade e abraça a verdade, eles estão diante da verdade e abraça a mentira. Ei. E por isso nós sofremos, gememos, choramos, somos abandonados, incompreendidos, perseguidos, humilhados, ameaçados por todos os lados. Nós não temos direito. A nossa função é só ouvir Deus falar e a gente transmitir. Assim diz o Senhor. Ou se vão ouvir ou não, já não é problema nosso. Se vão nos agredir ou não, já não é problema nosso. Pobre do profeta Mirim Miguel. Está sendo agredido, ofendido, espancado, apedrejado, humilhado por esses matadores de profetas religiosos. Agora o profeta sofre perdas irreparáveis. Entendeu? Sofre. Eu posso citar alguns exemplos para vocês. Há muitos exemplos mencionados na Bíblia acerca dos profetas que sofreram perdas irreparáveis, foram submetidos a coisas terríveis.
por comunicar os avisos de Deus. Se você anda aí com um caderninho na mão e a canetinha na mão, anota aí, que eu vou te mostrar para não ficar longo o áudio, o vídeo. 1 Reis, capítulo 18, verso 17. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Jeremias, capítulo 18, verso 18. Jeremias, capítulo 20, verso 2. Jeremias, capítulo 26, verso 8. Jeremias, capítulo 38, verso 6. Isaías, capítulo 20, verso 3. Ezequiel, capítulo 4, verso 4. Tem outra de Ezequiel também, meu Deus, espera aí. Meu Deus. Ezequiel 24, versículo 15. Oséias, capítulo 1, verso 2. Amós, capítulo 7, verso 10. Tem no Novo Testamento também o próprio primo de Jesus, o Batista, o João Batista. Entendendo? Está lá uma perda irreparável, escrita lá em Mateus, capítulo 3, verso 4, e Mateus, capítulo 14, verso 8. Ei, perdas irreparáveis na finança, na saúde e na justiça, no sentimento, no relacionamento, no casamento. Conflito com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os vizinhos, com a sociedade, com os religiosos, com o povo, que se chama povo de Deus. Meu Deus, são perdas irreparáveis. Mas o profeta verdadeiro comunica o que está no coração de Deus. Não busca riquezas, nem favor, nem tem sua vida por preciosa. Nós temos aí vários profetas que dão exemplo disso que eu acabei de falar. O profeta Aías, lá de 1 Reis, capítulo 14, do verso 2 ao 18. O profeta Elias mesmo, que eu falei para você, 1 Reis 17. Entendeu? O profeta Micaías, de 1 Reis 22, versículo 7 até o 35. O profeta Eliseu, de 2 Reis 3. O profeta Ezequiel, de Ezequiel 2.5. Versículo 5. Ei, presta bem atenção. Mas nós, profetas, temos promessa de Deus. Amós, capítulo 3, verso 7, declara isso. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, declara isso. Ei, agora eles olham para o Miguel, o profeta Mirim, como falso profeta. Você está falando o homem o que ele deseja ouvir. Isso é coisa de falso profeta. Sim, é. Miguel, o profeta Mirim, você pertence à classe de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, profetizando motivado por ganhos pessoais. Sim, tudo bem. Você profetizou sem receber instrução de Deus. Você ama a bajulação, ama os holofotes. É um perigo te ouvir. Isso é coisa de falso profeta? Sim, está na Bíblia, 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao 32. Jesus nos alertou, Miguel, profeta Mirim, em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sim, tudo bem, está na Bíblia. Miguel estava errando, pedindo milhões. Quem pode dar aqui? Deus falou aqui que alguém vai dar oferta de 10 mil reais, 100 mil reais. Está errado isso. É coisa de falso profeta. Mas vocês estão lançando muito isso sobre ele, uma criança. Mas esse profeta Mirim é um perigo de ouvi-lo. Ele não foi enviado pelo Senhor. Está na Bíblia que ele é um perigo. 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 ao 32. A Bíblia vai dar exemplo dos falsos profetas. Deuteronômio 13, do versículo 1 ao 5. Deuteronômio 18, do versículo 20 ao 22. Isaías, capítulo 9, do versículo 14 ao 16. Isaías, capítulo 28, do versículo 7 ao 8. Jeremias 23, do versículo 9 ao 18. Jeremias 28, do versículo 5 ao 17. É um perigo ouvi-lo. Sim, eu sei que é um perigo ouvi-lo, mas não tem que matar o profeta. Tem que consolar ele, confortar ele, trazer a verdade para ele, abraçar ele. Não faça mais isso, porque isso que ele está fazendo está na Bíblia. Coisa de falso profeta. Ei, presta bem atenção. Sabe?
não pode fazer isso com o profeta Mirim Miguel. Eu, Ricardo Luiz, conversei com Deus. Deus me deu toda essa instrução bíblica. Se a gente quer ser um verdadeiro profeta, a gente não pode estar incorrendo nos 90% dos erros dos pastores e dos religiosos e nem pode apedrejar e matar o profeta. Tem que confortar ele, consolar ele, abraçar ele, mostrar para ele pela Bíblia que ele não pode estar inserido nos 90% dos pastores que vão ficar deixados para trás, nos 90% dos religiosos que vão ficar deixados para trás, nos 90% de falsos profetas que vão ficar deixados para trás. Foi isso que Deus me deu logo nessa madrugada. A mim, Ricardo Luiz.